né? E a Inglaterra também fez a mesma coisa com países árabes e outros países que não são árabes, entendeu? Então, e agora é a Palestina que está ocupada eh, até hoje, infelizmente, mas vai ser livre se Deus quiser, é, vai ser livre se Deus quiser e vai voltar país livre de novo, se Deus quiser. E tem uma coisa que as pessoas não sabem também. A existência palestina, ela está lutando não é só contra um exército bem armado e tudo, entendeu? Mas eles estão lutando contra Estados Unidos, que está ajudando Israel, França ajudando Israel, Inglaterra, Alemanha, países esses grandes, tipo, os países fortes com armas, né? Porque esses países que têm armas e tudo, tira as armas deles, eles não vencem ninguém. Por exemplo, os Estados Unidos, sem aquela coisa que eles inventaram, né? Vocês sabem o que é, não quero falar aqui, mas sem aquela coisa que os americanos inventaram, eles não iam ganhar guerra nenhuma depois, né? Porque a guerra contra o Japão, eles perderam, estava perdendo a guerra, até chegar aquela coisa que eles inventaram e venceram a guerra contra Japão. Estados Unidos perdeu a guerra contra Vietnã, por exemplo. Então, e saiu de lá, desistiu e fugiu, na verdade. Os americanos fugiram do Vietnã, entendeu? Então, esses países que são ricos e cheios de armas, eles são não é questão de exército forte, não tem exército forte. Qualquer lugar você pode achar exército. Pode achar, tem soldados mais corajosos do que americano, mais corajoso do que soldado inglês ou francês, ou não sei o que, mas não tem as armas que eles têm, entendeu? Então é isso. Imagina você, poucas pessoas, né, igual os palestinos, tem poucas pessoas, né, lutando contra esses países bem armados, né? E, os palestinos, eles não querem guerra com ninguém, não querem, eles são vítimas, entendeu? Mas o mas mas os outros ficam entrando, né? Ajudando os sionistas, né? Ajudando os sionistas, né? Porque os governos, por exemplo, o governo americano é sionistas, né? Enfim, mas isso que eu queria falar que eu não faço, eu não, talvez não estou fazendo muitos vídeos, né, como antes. Na verdade, não é só vídeos sobre Palestina que eu não estou fazendo, né, muito, né. Até outros vídeos não estou fazendo muito, né. Enfim, e infelizmente a gente todo dia vê notícias de muita gente, muitas pessoas inocentes morrendo, né? E o mundo assistindo. Bom, talvez vocês não sabem, tem muitas manifestações no mundo inteiro, né? Quase, né? No mundo inteiro, muitas manifestações contra o genocídio na Palestina, contra Israel, contra o que eles estão fazendo, né? Com os palestinos, tudo. Mas, infelizmente, o, o mal, o mal, ele não vai parar, não vai parar
só porque a gente falou para ele. O mal não para. O mal não para. Você tem que obrigar ele a parar. Entendeu? Então, mas a gente pode falar, sim, né? Pode falar e pode mostrar a verdade para muitas pessoas, porque infelizmente tem muita gente enganada. Os sionistas fizeram lavagem cerebral, né? Por muito tempo, né? Por exemplo, tem aqui no Brasil tem muito isso. Os sionistas chegaram no Brasil e começaram a fazer lavagem cerebral para as pessoas, ensinando mentiras e coisas erradas e tudo. E tem muita gente que acredita, né? Muita gente. Como eu falei para vocês, hoje Israel bombardeou uma escola. Uma escola. Escola. Sabe o que significa escola? Significa crianças. Uma escola. Já bombardearam mesquitas. Mesquitas é tipo, sabe, igreja? Os muçulmanos têm mesquita para fazer oração. Então pessoas do bem vai fazer oração para Deus normal. Aí cai, né? Aí mata essas pessoas. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu estava falando sobre aquele tipo que fica falando mentiras na internet. Olha esse comentário aqui de perfil falso, de um covarde, com certeza. Um covarde com perfil falso. Olha o que esse covarde falou. Por isso eu falo para vocês, tomem cuidado com gente desse tipo aqui, que espalha mentiras nas redes sociais. Ele falou assim, ó, presidente cristão do Líbano, Hariri, foi assassinado pelo grupo islâmico. Tá. O presidente, pelo menos se você quer mentir, né, vai pesquisar, né? Mas você é um tipo de burro, mentiroso e burro no mesmo tempo, entendeu? Porque Hariri, em árabe Hariri, né? Rafiq al-Hariri, o nome dele. Ele é muçulmano, não é cristão. Vamos bloquear esse link e continuar. Isso que eu falo para vocês. Você fala e entra esse tipo para espalhar mentiras, né? Igual esse perfil falso falando que foi assassinado, que era cristão e foi assassinado pelos muçulmanos. E ele não é cristão, é muçulmano. Você viu? Sempre quando eu falo uma coisa, sempre alguém vem aqui para provar o que eu falo. Infelizmente aqui no Brasil, como eu falei para vocês, muita gente aprendeu coisas erradas, fizeram lavagem cerebral. E vocês sabem onde são feitas essas lavagens cerebral? Sabe onde? Sabe onde que é feita lavagem cerebral? Aquele lugar que muita gente vai, né? Então, agora tem a internet, né? Para eles fazer lavagem cerebral tem internet também, mas continua aquele lugar, continua. Mas antes era aquele lugar, era mais aquele lugar, né? As escolas eu não sei, porque eu não estudei no Brasil, então eu não sei. Mas essas pessoas que vão para aquele lugar e ficam ouvindo coisas, mentiras assim, sabe? Fica ouvindo mentiras. Aí fica ouvindo coisas. Depois essa pessoa vai conta para alguém, alguém conta para alguém e fica espalhando. Aí espalha no Brasil inteiro informações erradas, mentiras, né? E
quando você conversa com esse tipo de pessoas que fizeram lavagem cerebral na cabeça deles, essas pessoas não gostam de ouvir a verdade e ficam falando que você que você não respeita, que você não sei o quê, que você... Respeita o quê? Vou respeitar as mentiras? Vou respeitar... Você respeita alguém mentindo para você? Ou alguém espalhando mentiras? Eu não posso respeitar. Na verdade, eu posso respeitar até a pessoa, talvez, mas eu não vou respeitar as coisas que a pessoa acredita, por exemplo, né? Se uma pessoa acredita em uma... Por exemplo, imagina alguém vem falar para mim que Deus não existe. Eu vou respeitar ele, vou respeitar o que ele falou? Não, não vou respeitar. Se eu falar que eu respeito o que ele falou, quer dizer que eu estou acreditando, quer dizer que eu estou fazendo um grande erro, né? Imagina, eu vou... Alguém fala para mim, Deus não existe, eu vou falar para ele, ah tá, eu respeito a sua opinião. Não, isso não é opinião, isso, bom, pode ser até opinião, mas eu não vou respeitar essa opinião. Não, eu vou ser contra essa sua opinião. Eu não vou aceitar a sua opinião. Eu vou falar para você, não, você está errado. Deus existe sim, né? Então, se Deus não existe, você vem de onde? Quem fez você? E quem fez tudo certinho no seu corpo, o funcionamento do seu corpo, o funcionamento do mundo, da planeta e da vida, do mundo inteiro, sabe? Não é mundo, como que chama? Galáxia, sei lá. Sabe? Como que funciona assim, sabe? Tudo certo, tudo direito, tudo no lugar certo, o tempo certo, tudo certo. A distância entre o Sol e a Terra, se o Sol descer fica um pouco mais perto, acabou. Nossa vida acabou, ninguém vai ficar vivo. Se o Sol mudar de lugar, assim, se aproximar um pouco da Terra, né? Só Deus sabe o que vai acontecer, mano. Então tudo calculado, tudo no lugar certo, tudo, sabe? Deus fez o dia e a noite, sabe? Imagina se fosse tudo, dia para sempre, ou noite para sempre. Aí Deus deu os dois para nós, deu dia, deu noite, coisa boa para nós. Isso sem falar de outras coisas, né? Os alimentos, as coisas que Deus deu para nós, para comer, frutas, verduras. Imagina se Deus te dá uma fruta só, ou um legume só, um tipo de verdura, assim, só, para comer a vida inteira. Nós temos muita coisa e tem gente que fala, estou enjoado de comer isso, aquilo, não sei o que. Imagina se Deus fala, olha, você precisa só de batata para viver. Eu vou te dar só batata. Passa a vida inteira comendo só batata. Imagina isso. Esquece o resto das coisas que a gente tem. O que você acha? Então Deus te deu
muitas opções de frutas, de não sei o que, de muitas opções. E tem gente que reclama também, sabe? Mas Deus deu muitas opções. Por que Deus te deu isso? Porque Deus ama você, Deus ama nós, entendeu? Deus quer o bem para nós, coisas boas para nós, entendeu? Mas tem gente que não agradece Deus, sabe? Deus não, tipo, deu muita coisa para nós, né? Depois vem alguém e fala, Deus não existe. E essas pessoas que falam isso, ele come, bebe, dorme, sabe, se diverte, sabe, Deus deu para ele tudo, sabe? Vocês sabem, não é só comida e bebida e que temos, tem outras coisas. Deu para mulher homem, para homem deu mulher, e te deu companhia, te deu diversão, te deu prazer, te deu um não sei o que, sabe? E você vem falar que Deus não existe. Então quem te deu tudo isso? Tem pessoas que falam que aconteceu uma explosão e depois veio essa terra, começou essas coisas que tem, terra, lua, sol, não sei o que, começou a aparecer, né? É uma coisa científica, longa história para falar, né? Eu já li sobre isso, né? Muitos detalhes, na verdade, detalhes chatos assim para ficar falando, né? Mas resumindo assim, eles falam que essas coisas aconteceu assim do nada, né? Tá bom, essas planetas e essas coisas assim que tem, e essa terra e tudo, apareceu do nada, tá? E as pessoas e os animais e tudo vem sozinho também. Mas enfim, eu não estou aqui para falar para as pessoas acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Cada um faz o que quer e acredita o que quiser. Eu só estou falando só para só porque eu falei no começo, eu falei que tem gente que quer que a gente respeita o que eles falam, né? Eu falei e vou falar de novo, eu não respeito qualquer coisa que as pessoas falam, sabe? Eu posso ter, pode ter pode ter uma pessoa assim que eu respeito e essa pessoa fala coisas erradas. Eu posso respeitar aquela pessoa, mas se ela fala coisas erradas, eu não vou respeitar o que ela falou. Eu posso te respeitar, se você falar coisa errada, posso te respeitar. Depende também das coisas que você vai falar, né? Se não vem falar, se não vem falar coisas tipo espalhar mentiras ou falar mal de alguém mentindo, né? Ou, sabe, fazendo coisas erradas ou cometendo alguma coisa errada assim, eu vou te respeitar. Não, eu vou parar de te respeitar, sabe? Mas se alguém acredita em alguma coisa, acredita, por exemplo, em religião, em alguma religião assim, eu vou continuar a respeitar a pessoa, não a religião dela e não a opinião dela. Vou continuar respeitando a pessoa, é porque a pessoa ela acredita naquilo. Não quer dizer quando alguém, porque cada um que tem, sabe, pessoas, tem pessoas, por exemplo, que acredita numa religião, né? Essa pessoa,
que acredita em religião, ela vê outra, tem tipo de pessoa quando vê outra pessoa que tem outra religião, a pessoa não gosta. E fica falando mal daquela pessoa. E fica falando que aquela religião daquela pessoa é errada. Ela fala assim, a minha religião que está certa, a minha religião, mas a religião daquela pessoa não é certa, está errado aquilo. Olha, você pode falar que não acredita na religião de alguém, mas você não pode falar mal da pessoa porque ele acredita em outra religião, porque ele acreditar numa outra religião não é direito dele, direito da pessoa. Todo mundo nessa planeta, todo mundo mesmo, tem direito de escolher a religião. Tá bom? Se a religião dele não faz mal para ninguém, então faz seu direito. Entendeu? Ah, mas eu não acredito na religião. Não acredita, não acredita. Pronto. É você que está seguindo aquela religião que você não acredita? Não. Então deixa quem acredita na outra religião, deixa ele fazer o que quiser. Entendeu? Isso é minha opinião. Eu penso assim. Sabe? Quando cheguei aqui no Brasil, às vezes, até hoje, na verdade, às vezes a gente vê pessoas falando isso. Às vezes vem alguém falar para mim, é verdade vocês lá nos países, no seu país, ou nos países árabes, ou países muçulmanos, verdade que vocês perseguem os cristãos? Essa pergunta já ouvi de algumas pessoas, sabe? Sinceramente, eu não gosto desse tipo de pergunta, né? Mas eu não fico bravo quando alguém pergunta isso para mim. Por quê? Porque aquela pessoa que fez essa pergunta é uma vítima também. Uma vítima. Sabe como? Esse tipo de pessoas, eles ficam ouvindo de outras pessoas mentiras e eles acreditam. E tem outra coisa, tem pessoas que vai para aquele lugar, você sabe qual lugar, e pegam aquela lavagem cerebral e mentiras, sabe? Bom, eu vou falar, vou contar para vocês uma vez um exemplo, por exemplo. No passado eu trabalhava aqui no Brasil, eu trabalhava assim no lugar e tinha um cara que vem todo dia, ele vendia aquele bolo de pote assim, sabe? Aí ele comprava às vezes dele, né? Ele vende, a esposa dele faz, ele vende tudo, sabe? Um cara trabalhador, né? E ele parece gente boa, educado, tudo, sabe? Aí um dia a gente estava conversando assim, aí ele fez essa pergunta para mim. Ele falou, verdade, no seu país e nos países muçulmanos, lá, verdade que vocês perseguem os cristãos, né? Naquele dia eu ainda não... Bom, sempre preciso aprender português mais, né? Até a palavra perseguição, perseguindo, até hoje eu não sei o que significa exatamente, mas eu acho que eu sei um pouco o que significa, né? Mas enfim, mas não parece coisa boa, né? Mas quando ele perguntou isso, eu não sabia exatamente o que significa, mas sabia que não era coisa boa. Mas antes dele fazer essa pergunta, ele falou para mim que ele e a esposa dele, eles começaram a ir para uma igreja e eles deram para eles um livro,
não sei o que, e não sei o que eles tinham que fazer para melhorar relacionamento. Ele falou para mim que estou lendo e estou não sei o que, estou indo não sei o que. Falei para ele, tá bom, boa sorte para você, vai dar certo, vão ficar bem, tudo, sabe? Aí depois ele estava falando sobre isso, né? E sobre essa religião dele, como ele estava tentando melhorar o casamento dele, não sei o que. Não, aí depois ele fez essa pergunta para mim. Essa pergunta que, verdade que no seu país perseguem muçulmanos perseguem os cristãos. Eu falei para ele, quem falou isso para você? Ele falou, eu ouvi falar, eu ouvi pessoas falar, né? Eu falei para ele, olha, eu vou te responder. Eu, por exemplo, falei para ele, eu sou de um país árabe e de um país de maioria muçulmana. Um país árabe de maioria muçulmana. No meu país tem 98% muçulmanos, né? 98%. E os 2% os outros, o resto, outras religiões, né? Tem, entre eles tem cristão e tudo. Aí eu falei para ele, então, eu sou de lá, né? Então eu sei muito bem o que tem no meu país. Falei para ele, eu juro por Deus, cara, isso que você acabou de falar, eu nunca vi acontecendo no meu país, por exemplo. E outra coisa, eu falei para ele, eu também viajei para... Eu fui para o Egito 2 vezes, eu não vi isso acontecendo. Fiquei, a primeira vez que eu fui para o Egito, eu fiquei 3 meses. E a segunda vez fiquei 21 dias. Eu não vi nada disso. Pelo contrário, até o Egito tem muitos cristãos no Egito. Egípcios mesmo, árabes e egípcios são... Tem árabes e egípcios cristãos, né? E eles... Não, você vai lá, você não sente a diferença, não sente uma diferença entre eles assim. Você olha, se você conversa, tem árabe, egípcios, às vezes você conversa com um e você não sabe, se ele não falar, você não sabe se ele é muçulmano ou cristão. Até famosos árabes, tem Líbano também tem muitos cristãos, Palestina tem muito cristão. Bom, no meu país não tem muito cristão, como eu falei para vocês, 98% muçulmanos. Mas tem outros países árabes que tem mais cristão, né, pessoas. Mas, como eu falei também, tem muitos famosos árabes que são cristãos, não são muçulmanos. E a gente fica assistindo as novelas deles, porque tem cantores, tem atores e atrizes e cantoras e não sei o que, tudo. A gente assiste, vê eles e tudo, e nunca sentimos que eles não são muçulmanos ou são cristãos, sabe? Tem até novelas aquelas de histórica, como que fala? Daquela época que as pessoas andavam de cavalo, tudo, não sei se chama de novela de época ou novela histórica, não sei como que fala, mas enfim, temos novelas desse tipo, novelas árabes, tem atores e atrizes cristãos que fazem, que fizeram e fazem, né, papéis de muçulmanos, né, nos filmes e nas novelas. E você assiste eles nessas novelas, você parece, a pessoa parece muçulmano mesmo, sabe? Parece muçulmano, né? E eles vivem juntos, em paz, sabe? Sem problemas. Aí tem pessoas que vão falar para mim, por exemplo,
Ah, mas já ouvi falar de uma briga entre muçulmanos e cristãos no país não sei o que, em algum país árabe, não sei o que. Eu vou te falar uma coisa, vou te responder uma resposta simples. Qualquer lugar no mundo tem briga, sabe? Briga entre até irmãos. Briga tem. Brasil que não tem briga, tem muita briga. Quando você briga, alguém fala, um cristão brigou com outro cristão, ou alguém dessa religião brigou com... Não, eles só falam isso quando acontece num país árabe ou país muçulmano. Eles falam isso de propósito, só para criar um problema, para criar um problema entre pessoas de religiões diferentes, né? Mas na verdade, né, é uma briga que acontece como igual qualquer briga, né? Então, na minha opinião, o que eu sei que os muçulmanos e os cristãos são os árabes, né? São vivendo uma vida normal, não tem problema nenhum, né? Aconteceu, às vezes acontece uma briga aí, uma briga ali, né? Mas não é, isso não muda nada, né? Até na Palestina, por exemplo, cristãos e muçulmanos juntos, palestinos juntos, cristãos e muçulmanos lutando contra os sionistas, os israelitas, entendeu? Então, eles são irmãos, são do mesmo país, sabe, mesmo povo, lutando, né, juntos. E qualquer outro país árabe, quando acontece uma coisa desse tipo, você vai ver, vai achar os muçulmanos e os cristãos unidos contra qualquer ameaça que vem de fora, né, para defender o país deles, entendeu? Mas essa coisa de pessoas, né, fica inventando coisas, não acredita. Eu falei, responder para esse cara, por exemplo, e falei para ele, eu sou de um país árabe, país muçulmano. Falei para ele, eu nunca vi essas coisas que você falou, sabe? Nunca vi. Pelo contrário, na verdade, pelo contrário, os cristãos e pessoas de outras religiões ou de outros países são super bem-vindos nos países árabes e países muçulmanos. São bem tratados, na verdade, entendeu? São bem tratados, bem recebidos, muito bem. Isso é uma coisa que, verdade, não estou inventando. Se não acredita, vai, viaja, vai conhecer os países árabes, os países muçulmanos. Quem tem direito de falar sobre o que tem lá, pessoas de lá. Eu sou de lá, sou de um país árabe, país de maioria muçulmana, eu posso falar o que tem lá. Eu posso, e pode ter certeza que eu não sou de tipo de ficar tentando esconder problemas ou mentindo. Eu não minto, não, não escondo nada, não vou ficar falando que meu país é perfeito, que não sei o que. Meu país, igual qualquer país, tem seus problemas, seus defeitos, falta coisas. Qualquer país do mundo tem problemas. Mas você vem inventar um problema que não existe, isso eu não aceito. Ou você pegar uma coisa que uma pessoa fez e generalizar, isso também eu não aceito, né? Por isso eu sempre falo para as pessoas nos vídeos e nas lives, eu sempre falo,
Vamos tomar cuidado com aqueles vídeos de pessoas mentindo para vocês. Já vi vídeos de pessoas mentindo e gente curtindo. Já vi. Já vi pessoas curtindo e acreditando em vídeos cheios de mentiras, feito por pessoas mau caráter, pessoas do mal, pessoas mentindo. Eu não sei como as pessoas acreditam em qualquer coisa, sabe? Os árabes falsos, como que fala? Falsos árabes ou árabes falsos? Acho que os falsos árabes, fala assim, né? Quer dizer que um árabe não é árabe, finge que é árabe. Isso eu já vi muito. Ou uma mulher finge que é árabe. Eu já vi muitas desse tipo. Tem também o cara que finge que é muçulmano. Ou mulher fingindo que é muçulmana. Na verdade, tem mais mulher fingindo que é muçulmana do que homem, sabe? Esse tipo também realmente, uma mulher tipo mentirosa, finge que é muçulmana. Cara, por que tá fingindo que você é muçulmana? Para ganhar visualizações, curtidas e fala, não tem orgulho da sua religião, não tem orgulho de ser brasileira. Se eu fosse brasileiro, eu ia sentir orgulho de ser brasileiro. Se eu fosse brasileiro, eu ia falar com muito orgulho, eu ia falar com voz alta e vou falar, eu sou brasileiro com muito orgulho. Eu ia falar isso se eu fosse brasileiro, mas eu não sou brasileiro. Se eu tiver outra religião, eu ia ter orgulho, eu ia falar, eu tenho essa religião, mas eu sou muçulmano e tenho orgulho de ser muçulmano, tenho orgulho de ser tunisiano, árabe, tenho orgulho de tudo isso. Por que esse tipo de gente finge que segue outra religião, finge que é árabe, finge que não sei. Por quê? Por quê? Porque esse tipo, eles querem usar isso, sabe? Querem usar isso. Porque tem brasileira ou brasileiro, um tipo, não é? Eu vou ficar toda hora falando algumas, porque tem gente que acha que eu estou generalizando quando eu falo de alguém do Brasil, tem gente que não gosta. Mas eu estou falando de aquele tipo, algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que pensam assim, se eu sou brasileira, por exemplo, se eu fazer vídeos falando de coisa do Brasil, ou falando que eu sou brasileira, e falando coisa do Brasil, quem liga para isso? Quem liga? Não tem novidade no que vou falar o quê? Vou falar o que? Todo mundo sabe o que tem no Brasil, todo mundo sei o que. Que conteúdo? Eu não tenho conteúdo, vou falar o que? Cabeça vazia, ela não tem conteúdo. Aí o que ela faz? Eu tenho que ter uma coisa diferente, sabe? Então eu vou fingir que eu sou muçulmana. Aí as pessoas vão me seguir, vão falar, que legal, muçulmana, árabe, muçulmana. Cara, você não é árabe, você não é muçulmana, você não é nada daquilo. Assume que você é brasileira, pronto. Seja orgulhosa do seu país, da sua cidadania, da sua origem, da sua religião, sabe? Se não acredita na sua religião, se você acredita mesmo no Islã, não mente, não finge. Segue de verdade, se converte, muda para a sua religião, mas tem que ser de verdade, de coração. Mas não é só para usar o nome da religião para ganhar dinheiro, ou para ganhar visualizações, ou para ganhar isso, para ganhar aquilo, para aparecer, né? Mas eu sei que isso não vai acabar, não é porque eu falei algumas vezes, essas pessoas vão parar de fazer isso. Não, essas pessoas não vão parar. Eu não estou falando isso.
Tem pessoas que acham que eu estou falando isso para essas pessoas. Não, eu não estou falando isso para eles, não. Ou para elas. Eu não estou falando isso para eles, não. Eu estou falando isso para as pessoas que assistem esse tipo de vídeos desse tipo de pessoas e acreditam nesse tipo de pessoas, né? Eu falo para essas pessoas parar de acreditar nas mentiras nesse tipo de pessoas e parar de assistir, curtir, compartilhar esse tipo de vídeo dessas pessoas, entendeu? Então eu falo, não é para essas pessoas do mal ou que usando religião e tudo mentindo, não quero saber deles. E esse tipo é difícil mudar. Mudar ou não para mim não importa, mas o que importa para mim, as pessoas, as outras pessoas, consumidor, ficar assistindo vídeos, tudo.